Pode sentar no teu lugar. Aleluia! Quero ler duas ilustrações para vocês nessa noite. Nós estamos num domingo de Páscoa. A pastora já veio aqui, já ministrou poderosamente. Mas muitas vezes nós ainda estamos muito presos à Páscoa que o mundo oferece. E nós precisamos entregar uma Páscoa verdadeira para nós, Deus. Então eu quero ler uma ilustração que eu procurei antes da ministração, para que nós possamos ser edificados. A primeira ela diz assim: numa Páscoa, há muitos anos atrás, foi posta em exposição numa galeria de arte em Londres uma famosa seleção de quadros sobre os acontecimentos da Semana Santa. Uma multidão examinava os trabalhos em respeito e silêncio, respeitoso e silêncio. Quando de repente entrou uma menina. Dizem que quando ela viu o impressionante quadro que representava Cristo perante Pilatos, não pôde mais permanecer calada e perguntou: ninguém vai ajudar? A pequena era Evangeline Gold. Ela passou toda a sua vida ajudando Jesus Cristo através do seu trabalho, de socorrer os necessitados e infelizes. Como soldado raso, depois oficial e mais tarde comandante-chefe do Exército da Salvação. Ela participou dessa grande organização que leva almas perdidas ao encontro do Salvador, em quase todos os países do mundo. E nessa Páscoa Jesus nos diz: estas coisas sois vós, testemunhas. Temos nós falado a outras pessoas sobre o Cristo ressuscitado? Se ainda não o fizemos, não somos as testemunhas ativas que deveríamos ser. Eu vou falar algo para você. Quando eu li essa ilustração, hoje à tarde eu chorei sozinho. Porque quando eu li a pergunta, ninguém vai ajudar, eu senti uma dor, uma angústia, um choro dentro. Porque muitas vezes nós servimos a Jesus. E a ideia que essa ilustração passa, ela não é uma ilustração, ela é uma história de uma menina. A ideia que ela passa é que essa menina, ela sentiu que ele precisava de ajuda e ninguém se moveu. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? A igreja precisa de ajuda, o reino precisa de ajuda, mas nós estamos muito cuidadosos com as nossas necessidades. Sendo cristão, nós não podemos viver mais para nós mesmos. A nossa função é viver para as pessoas, porque foi isso que Jesus veio. Foi isso que Jesus nos ensinou. Vivemos para ajudar as pessoas. Às vezes estamos feridos, às vezes estamos desanimados. Ainda assim, o nosso trabalho aqui, a nossa função, ela é ajudar as pessoas. Senão, é em vão tudo que nós fazemos. Tudo que nós buscarmos da parte de Deus, se nós não nos dispormos a ajudar as pessoas, se torna um trabalho em vão, uma perda
de tempo. Mas não, pastor, mas estou cuidando da minha alma. Não, filho, nós fomos chamados para cuidar da nossa alma, sim. Buscar santidade, sim. Mas, em primeiro lugar, primeira diretriz da parte do Senhor, a grande comissão é ir e fazer discípulo, não é? É mais. A grande comissão bíblica que nós vamos ver não tem outra coisa. Ir e fazer discípulo. E aquela menina se chocou. E ela dedicou a vida para cumprir o propósito pelo qual ela existia. Mas eu tenho mais uma ilustração. Essa não é uma ilustração. Esse é um estudo. Um estudo de um especialista que ele já dedicou 30 anos de sua vida para explicar o que aconteceu com Jesus no período da crucificação. E o estudo diz assim: como Jesus foi crucificado? A morte de Jesus teve início bem antes de ele ser pregado na cruz. Primeiro, Jesus foi submetido a um açoitamento, apenas um dos vários castigos que enfrentaria mortalmente. Preso a uma coluna, Jesus teria sido golpeado nas costas com o flagrum, um chicote com várias tiras de couro e com bolinhas de metal, lascas de ossos nas suas pontas. Essas pontas, elas penetravam e esfolavam a pele, causando grande hemorragia e atingindo até músculos e ossos. Citada na Bíblia, uma coroa de espinhos colocada em sua cabeça. Provocação dos soldados romanos ao rei dos judeus aumentaria a hemorragia a qual ele já estava cometido pelos açoites. Para ficar mais firme aquela coroa na cabeça de Jesus, ela poderia, é uma possibilidade, poderia ter sido fixada a batidas com pedaços de madeira, para que eles não se espetassem as mãos. Penetrando veias, artérias e nervos espalhados pela cabeça. Os historiadores que estudam a morte de Jesus acreditam que, ao carregar a cruz, ele tenha levado só o patibulum, que é aquela parte de cima. Eles acreditam. Isso aqui é um estudo deles. E aquela parte horizontal, com peso de aproximadamente 27 a 30 quilos, aí depender do tamanho. O mais provável é que ele tenha arrastado a peça. Se estivesse amarrado a ele, cairia de cara no chão com muitos tombos. De acordo com as crucificações da época, o mais comum seria Jesus ter sido pregado no patibulum por 3 soldados. Um ficaria sentado sobre o peito do condenado para imobilizá-lo. Outro seguraria as pernas. E o terceiro era responsável por pregar as mãos. Alguns historiadores defendem que Jesus foi pregado pelos pulsos, ao contrário do que indica a Bíblia. É uma possibilidade em um estudo deles. Mas o médico legista americano Frederick Zugip fez testes provando que daria para sustentar o peso do corpo com pregos fixados na palma das mãos. A cruz dos romanos era um T, sem ponta, no alto, cruzando a parte horizontal de cima. A base dela já estava enterrada no chão. O que eles explicam nesse estudo é que aquela coluna vertical ela era enterrada
enterrada. A coluna. O que eles explicam é que a coluna vertical era enterrada antes, a pessoa era crucificada no patibulum, que era aquela madeira transversal, e depois ela era pendurada e daí então encaixada na madeira vertical. Esse é um estudo, estou lendo porque eu gostei muito disso e nos dá a ideia do que Jesus passou naqueles dias ali. Vamos lá. O encaixe do patibulum era feito com 2 soldados, um erguendo suas pontas, enquanto o terceiro segurava o corpo da pessoa crucificada. A maneira como foram pregados os pés de Jesus também é polêmica. Sujibe defende que eles foram presos lado a lado, com os pregos cravados entre os ossos metartarsais e as solas encostadas na cruz. Ou seja, eles defendem que ele foi pregado dessa forma aqui. Então, forçando toda a articulação e puxando o corpo mais para baixo ainda. Isso teria sido muito mais prático para os soldados romanos. Em várias pinturas, Jesus tem os pés pregados sobre um apoio de madeira. Isso aqui é importante. Mas tais quadros só surgiram no século IX, quase 1000 anos depois. Então ela não tem base para existir. Não há registro histórico do uso desse apoio antecedendo a isso. Jesus também morreu rápido demais para ter uma cruz com assento que prolongaria o sofrimento da vítima. Existem várias teorias sobre do coração perfurado, a derradeira causa da morte. Segundo Jesus, que pesquisa o assunto há mais de 30 anos, Jesus teria sofrido uma parada cardiorrespiratória. Isso segundo ele. Em função de choques causados por hemorragias diversas em seu corpo, dores agonizantes e desidratação profunda. Um soldado enfiou uma lança no lado de Jesus para confirmar a sua morte. Do corte teria escorrido água e sangue. A água pode ter saído da pleura dos pulmões, uma membrana em volta aos seus pulmões, que teria acumulado fluidos durante o açoitamento. O sangue viria do coração perfurado. A imagem clássica da cruz, com ela, não na forma de um T, teria surgido por causa de uma placa pregada no alto da estaca horizontal, aquela estaca onde estava a inscrição, INRI. Nela estava escrito em hebraico, grego e latim: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, ou INRI, na abreviação em latim. Às vezes nós servimos a Jesus e não sabemos o que ele passou. Jesus pagou um alto preço pela nossa vida. A ciência, ela vai mostrar muitas coisas, muitas formas, e todas elas, para nós, só vai dizer uma coisa: Jesus morreu pelos nossos pecados. O que a ciência mostra nesse estudo que está sendo feito, ele é muito mais longo, é que Jesus morreu e uma forma básica do que aconteceu. Mas será que nós temos a tendência ou a ideia de saber o que Jesus fez por nós de verdade?
Por que estamos aqui? Muitas vezes nós estamos na casa do Pai porque nós queremos ser abençoados. E não porque nós queremos glorificar o nome dele por aquilo que ele fez lá naquela cruz. Porque nós queremos ser abençoados. Porque nós estamos necessitados de alguma coisa. Estamos com algum problema. Estamos com alguma dificuldade. Tanto é verdade que quando muitas vezes somos contrariados, nós tomamos outro rumo, outra direção. Mas a palavra, ela é muito clara. Ele morreu por causa dos meus pecados. O alto preço que ele pagou, das 3 da tarde de quinta-feira até sexta-feira, ele sofreu, ele foi abusado, para que eu entendesse realmente o sacrifício dele na cruz. E ele vem dizendo assim, que o pastor, que ele é o grande pastor, ele deu vida pelas ovelhas. Assim também deve fazer os amigos, dar a vida pelas ovelhas. O que ele está ensinando, pastor? Que nós devemos dar a nossa vida em favor do céu, em favor da salvação, em favor das almas, em favor das vidas. Sacrificar por amor a Deus. Todos nós queremos ser abençoados. É um fato. Nós queremos receber da parte de Deus o melhor que Ele tem. Mas se nós olhar lá em Isaías capítulo 45, verso 9, ele diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador. Ah, pastor, mas eu não contendo com Ele. Você contende, filho, quando você não obedece. Eu e você contendemos quando nós não estamos entendendo por que nós estamos aqui. Estamos aqui para ser abençoados? Sim, nós já somos abençoados. Ele já conquistou toda a bênção que nós precisamos na cruz. Nós já somos abençoados. Você é uma pessoa abençoada. Você tem um Espírito do Senhor dentro de você. Você é uma pessoa abençoada. É uma pessoa diferente de todo aquilo que está lá fora. Todas as pessoas que não conhecem Jesus. Ah, pastor, mas então por que eu não desfruto disso? Porque você não quer. Porque você não está entendendo o sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos na época de Páscoa. O que nós pensamos? Muitas vezes em festa. Quando Ele sacrificou. Porque nós não estamos entendendo o verdadeiro valor. E daí ele continua falando aqui nesse versículo 9. Ai daqueles, daquele que diz, aliás, ai daquele que contende com o seu Criador, caco, entre outros cacos de barro. Porventura terá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mão? O que Deus está dizendo para nós, sabe por que nós muitas vezes não entendemos a razão de Deus? Porque ainda nós somos cacos. Nós não estamos transformados. De caco dá para fazer um vaso? Dá ou não? O que você pode me ajudar aí? Dá para fazer um vaso de caco? Hã? Só se for moído e se tornar pó. Mas se ele se tornar pó, ele vai lembrar uma coisa. Quando Deus nos formou, Ele formou do quê? Ele formou do quê? Do pó. Mas o pó, se você pegar o pó, dá para fazer um vaso? Hã? Se você pegar o pó, dá para fazer um vaso? Dá ou não? Não? Por quê? Oi? Porque você não consegue moldar. Precisa água dar? Então você joga a água da vida no pó. Aí você começa a mexer o pó.
que nós não entendemos muitas vezes? Fazemos muito o que queremos, porque não estamos entendendo que nós temos que ser transformados em pó, para ser moldado conforme a vontade de Deus, porque éramos cacos. Mas muitas vezes ainda continuamos querendo ser caco. É simples. Esse texto ele fala muito forte ao nosso coração. Se nós entender isso, Deus está dizendo assim: deixa eu te transformar. Toda a Bíblia, o sentido de toda a palavra de Deus é isso para nós. Deixa eu transformar você. Mas não no que você quer, não no que você acha. Deixa eu transformar você num instrumento nas minhas mãos. Deixa eu moldar a tua boca. Deixa eu moldar a tua vestimenta. Deixa eu moldar o teu caminhar. Porque quando nós olhamos, são três coisas muito importantes que nós vamos precisar entender nessa ministração: caco, pó e barro. E água da vida. Caco fala de quem? Caco fala das pessoas fora da direção, que precisam ser trabalhadas. Mas caco também fala de quebrar. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou muito forte comigo a respeito disso. Quando tem um monte de caco, lá em casa tinha um monte outro dia. Quando tem um monte de caco e você começa a mexer neles, e mexer, joga para lá e tira um e coloca outro, o que acontece? Fala. Você acaba se machucando, porque caco velho. Caco fere. Por que caco fere? Porque eu não gosto das pessoas que não são compatíveis comigo. Elas são diferentes, então eu fero. Se ela tentar pegar, é capaz de cortar. Então, para servir, o que tem que acontecer? Aquele caco, ele tem que se moer. Ele tem que se tornar um pó. Mas o pó sozinho, quando você tenta moldar ele, tenta trabalhar ele serve para alguma coisa. Ele serve para alguma coisa. Só que se você tentar trabalhar ele, como ele está, ele não serve para nada. Sabe, em todos esses processos nós vamos olhar uma coisa. Flor bonita. Uma folhagem bonita que nós temos aqui. Isso aqui era barro. Caco também fala do barro. Quando você pega ele, às vezes ele é pedregoso, né? Tem que jogar água e amassar. Vocês que viram a roca, antes de chegar a jogar na mesa para ser trabalhado, ele tem que ser amassado. Mesmo que ele seja barro, mesmo, ele é barro. Nós somos feitos dessa matéria. Mas antes de ser o que eu preciso ser amassado. E depois começa o processo onde nós começamos a ser transformados. Você não foi transformado para ser o que você quer. Esse vaso aqui, ele não é o que ele quer. Ele é aquele que o possui, ou aquele que fez ele, no caso, determinou. Ele determinou que ele ia ser desse jeito. E ele serve. Talvez ele diga assim: não, mas tem pedra aqui dentro de mim. Eu não gosto dessas pedras. Tem planta aqui dentro de mim, eu não gosto dela. Mas Deus está dizendo assim: eu não te fiz para você fazer o que você quer. Eu não fiz você para fazer o que você imagina que é. Eu fiz você para eu colocar o que eu quiser dentro de você. Você está entendendo? Fala para quem está do teu lado assim: Deus te fez. Ele colocar o que Ele quer dentro de você. Não o que você quer. Nós somos um instrumento, queridos. Nós somos caco, nós somos pó, nós somos barro.
Mas nada disso aqui é nada se Jesus não tiver na nossa vida. Sabe, aqui eu vou falar algo. Muitas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor e eu sou uma pessoa que eu gosto do avivamento. Eu gosto do barulho. Eu gosto. Muitos de nós também gostam. Mas muitos de nós gostam de ver as pessoas no barulho. Muitos de nós também até quer aquilo, mas não faz nada, não deixa quebrar para poder ser um daqueles que estão fazendo. Ou nós nos disponibilizamos para Deus trabalhar. Deus não vai jogar a água da vida em nós para nós fazermos o que queremos. Deus jogou a água da vida em nós para nós sermos o que Ele quer. O texto fala claro, não podemos de maneira nenhuma questionar, contender, questionar a Deus. Você está aqui por um propósito e esse propósito não é teu. Deus colocou você para uma visão, mas a visão é dele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Chamados para fora do mundo, trazidos para dentro de uma realidade da parte de Deus. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para transformar, não para mais ser transformado. O Espírito de Deus está dentro de você. Quando Ele sobe naquela cruz e Ele paga o alto preço lá naquela cruz, Ele estava determinando coisas sobre a nossa vida, sobre a tua vida, sobre a minha vida. E Ele estava dizendo que nós seríamos diferentes do mundo. E Jesus, Ele vem em todas as ministrações, Ele vem e Ele explica exatamente essas coisas. Vocês têm que ser diferentes. Você não pode ser igual. Porque se vocês forem igual, vocês não têm lugar no céu. Vocês precisam ser diferentes, fazer coisas diferentes. O povo de Deus é um povo separado. Pastor, mas eu não me sinto capacitado. Não é uma questão de capacidade, é uma questão de disponibilidade. É uma questão de iniciativa. É uma questão de muitas vezes nós engolimos o nosso orgulho, o nosso achismo. É uma questão de nós nos colocarmos diante de Deus de verdade. Ser instrumento de Deus não é porque eu quero ser um instrumento de Deus. É porque eu decido fazer aquilo que Deus quer. Porque a vontade muitas vezes é outra, mas a direção de Deus ela não vai parar. E se eu quero cumprir e dar a Deus a glória, eu estou aqui para servir. Então eu vou servir. Eu vou pregar, eu vou cantar, como eu sou péssimo cantor, mas eu vou cantar. Nem que eu estrague tudo, mas eu vou cantar. Por quê? Porque eu não estou aqui para fazer minha vontade. Eu estou aqui para anunciar as virtudes, não do pastor Ivanor. Porque o pastor Ivanor não tem virtude. E nós, na maioria das vezes, do tempo, nós vivemos da seguinte maneira: estou dentro daquilo que está dentro do meu conceito. Estou dentro daquilo que está dentro das minhas diretrizes. Fora disso não é de Deus. Então eu não entendo quem eu sou nisso. Eu tiro Cristo para fora e eu coloco o comando. Não, o comando precisa ser de Cristo. Você não sabe, muitas vezes fazer aquilo que Deus quer na nossa vida vai doer, mas vale a pena, porque lá na frente o resultado será grandioso. Que galardão estamos acumulando para o reino? Então quem somos nós? Quando nós nos olhamos simplesmente como alguém que não tem mais capacidade, alguém que só está aqui, eu vou lá porque eu gosto, eu quero ser alimentado. Não, você vem aqui porque você é um adorador. Porque você é diferente, você não é mais igual. Porque você quer algo da parte de Deus para a tua vida. A mesa está posta e nós comemos da mesa. Por quê? Porque nós vamos lá para fora. E nós vamos alimentar aqueles que estão lá fora. Quando a mesa da parte do Senhor ela é posta para nós sentamos à mesa, nós nos alimentamos da mesa, mas por quê? Porque vai ter alguém que vai precisar daquele alimento que nós nos alimentamos. Porque o vaso, ele não é nada se ele não transbordar. O
O vaso não é nada se não transbordar. O poder de Deus se manifesta na nossa vida para transbordar. Quando nós olhamos a parábola dos talentos, nós olhamos a multiplicação. Ficar raso não funciona. Aquele que fica raso, até aquilo que está lá dentro será tirado e dado para aquele que transborda, aquele que multiplica. Então nós fomos chamados para fazer diferença na terra. Eu gosto de pensar assim, quantas pessoas você já evangelizou? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus de verdade? As pessoas, quando elas nos olham, elas veem Jesus em nós. Sabe qual é o nosso defeito? Nós olhamos para nós, na grande maioria das vezes, como alguém necessitado, quando nós já temos tudo. Nós já temos tudo. Jesus já nos deu vitória. A promessa dele já foi cumprida. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Está na hora de nós chegar aos pés da cruz, tomar posse daquilo que ele conquistou lá para nós. Nós gostamos muito da ação do Espírito Santo. Toda pessoa quando se converte, ela recebe o Espírito Santo. Mas uma coisa é eu ter o Espírito Santo e estar raso, outra coisa é eu transbordar do Espírito Santo. É Deus. O raso todo mundo tem. Mas eu não posso ser raso, eu preciso transbordar, porque eu estou aqui, eu sou um filho de Deus, eu sou a autoridade de Deus na terra. Eu e você hoje somos a autoridade aonde nós estamos. Lá aonde nós estamos, nós profetizamos, nós declaramos, nós damos continuidade, nós fazemos a diferença. Deixa eu te ensinar uma coisa nessa noite. Quando você se olhar como um miserável, você nunca vai ser um vencedor, filho. Enquanto você se olhar como não merecedor de alguma coisa, você nunca vai receber aquilo. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória. É um Deus de promessa. Ele é um Deus de conquista. E o nosso Deus nunca perde. Às vezes parece que ele está perdendo. Ele nunca perde. O que acontece com nós então, pastor? É a forma que nós nos olhamos. É a minha. Eu estou sempre como um necessitado quando eu já tenho tudo. Deus já conquistou tudo. Eu sou mais do que vitorioso. O Espírito Santo de Deus está dentro de você e muitas vezes clamando para você fazer alguma coisa sobrenatural. Às vezes ele está ali e nós paramos esperando, e o Espírito Santo clamando para nós fazer a diferença, para que a terra saiba que tem filhos de Deus, para que o bairro, a cidade saiba que tem crentes verdadeiros. Mas não, nós vivemos como carentes, como necessitados. Quando Jesus sobe a cruz, ele não sobe feliz. Nós olhamos isso quando nós vemos ele na quinta-feira à noite, né? Na quarta para quinta à noite, lá no Gólgota, né? Quando nós olhamos ele lá, não no Gólgota, quando ele ora para os discípulos lá e ele soa como Deus. Quando nós olhamos ele ali, nós vemos ele triste, nós vemos ele oprimido, nós vemos ele sofrendo, nós vemos ele, e a palavra diz que ele está em agonia, ele está com dores, e a dor ali não é física, a dor ali é na alma, por aquilo que ele ia passar, e ele não estava feliz ali. Mas ele sai dali, ele
sai daquela posição, vem Judas, trai ele não faz nada. Pedro pega, arranca da espada, corta a orelha de mal. Jesus vai lá, pega a orelhinha, coloca de volta, solta aí agora, está tudo certo, tudo resolvido. Está tudo resolvido com a orelha. Jesus se vira para Pedro: Pedro, cara, você não entendeu ainda? Estou quanto tempo com você? Eu sempre disse, cara, você viu eu fazer isso aqui? Você não entendeu que quem vive pela espada morre pela espada? Esse é o nosso problema. Nós não estamos dispostos a dar outra face. Nós não estamos dispostos a morrer pelos irmãos, a sacrificar pela igreja do Senhor. A nossa vida, ela vai segundo a nossa necessidade. E o Senhor está dizendo: eu quero mais. Isso aí é muito pouco. Nos tornamos uma geração fraca, dependentes, uma geração que está sempre atrás da bênção. E muitas vezes não queremos nem saber de onde vem. E tão perdido que nós estamos. Por que tudo isso? Porque dentro de nós o Espírito está lá latejando, querendo fazer nós entender que o nosso chamado é para a obra, amar, respeitar, tolerar, ajudar, evangelizar, proclamar as boas novas. E não viver dentro das nossas necessidades. Isso é tão certo que quando Jesus ele envia os seus discípulos a evangelizarem, ele diz assim: olha, vocês vão vir aqui, vocês vão pegar alguns pares de sapato, alguns pares de roupa, né? Vão pegar um dinheiro para vocês comerem? Não. Ele diz assim: não, cara, deve tudo. Somente um sapato, uma sandália, somente uma vestimenta. Nada, não vai levar nada para comer, nada. Não leva pãozinho extra, não. Nenhuma balinha para depois. Não, bolachinha também não. Nem um chocolatinho para alimentar depois. Nada. Por quê, pastor? Porque o que Jesus está dizendo assim: eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. Quando vocês se jogam aos meus pés. Quando vocês fazem a minha obra. Então eles saíram e foram pregar a palavra. Eles foram anunciar as boas novas. A proibição que tinha era eles cuidar da necessidade deles. Eles precisavam instalar na dependência. Muitas vezes nós não entendemos que nós temos que estar aqui na dependência. Muitas vezes contra as nossas vontades, contra a nossa força, não temos mais autoridade. Muitas vezes angustiado, muitas vezes atribulado. Mas dando a nossa vida pelo reino, pelas pessoas, dando a nossa vida pelo ministério, porque o ministério está proclamando a palavra de Deus, pelos irmãos que são, porque o amigo dá a vida pelo amigo, disse Jesus. Vós deveis dar a vossa vida pelos vossos amigos, Jesus falou. É isso que estamos fazendo. Quando Jesus naquela cruz faz tudo. Então muitas vezes perecemos, não por outra coisa, porque o nosso foco está fora da vontade de Deus. Nós somos muito especialistas em cuidar de nós. E quando eu li aquela menina, ninguém vai ajudar ele, para mim foi um choque. E Jesus pergunta nessa noite: quantos aqui? Quantos aqui vão largar sua própria vontade? Não estou falando para você largar emprego, sair de casa, essas coisas não. Estou falando largar muitos valores para ter o valor maior de Jesus na sua vida. Quantos aqui nessa noite estão aqui, mas estão por causa de uma necessidade, sem entender a direção e a razão do
porquê está aqui. Eu só permaneço aqui para glorificar o nome do meu Deus, porque Ele é acima de mim, acima do ministério, acima das pessoas, acima de qualquer coisa. Então eu vou continuar amando, vou continuar servindo, vou continuar pregando, e vou fazer de tudo que está no meu coração, tudo que o Senhor me inspira, para que essa igreja pare de ser uma igreja morna e se torne uma igreja viva de verdade. Se põe de pé.